Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 1, versículo 4. O título da mensagem de hoje é: Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Vamos repetir isso? Eu quero. Esse eu quero aí tem que ser como quem quer de verdade. Vamos falar mais animado? Então vamos lá, bem forte, Igreja Viva! Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Vamos falar de novo, bem forte? 2. Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Vamos falar a terceira vez, bem forte. Vamos juntos. Eu quero tudo o que Deus tem para mim. Eu quero. Você quer? Então diga: eu quero. Em nome de Jesus. Joel, capítulo 1, versículo 4. É um dos profetas menores. Então você pode ir lá para Mateus e ir voltando para ficar fácil de você achar. Tá bom? Eu sei que é mais demorado achar esse texto. Volta lá em Mateus. Vai lá em Mateus, aí você vai voltando que você vai achar aí o livro do profeta Joel, filho de Petuel, que vai ser a escritura sagrada da mensagem de hoje, muito forte e poderosa, sobre a aliança com Deus. A aliança com Deus, ela faz com que muita coisa que está parada na sua vida, quer seja a sua vida espiritual, quer seja a sua vida material, sua vida sentimental, sua vida familiar, sua carreira, seu financeiro, seja então restituído por Deus. Deus falou assim: restituirei tudo que o gafanhoto roubou da sua vida. Muito forte, né? Achou aí? Joel, capítulo 1, versículo 4. Marque na sua Bíblia. Vamos ler de pé, em reverência, a palavra de Deus. Diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, não sobrou nada. O que um inimigo não teve o poder de destruir, o outro foi lá e destruiu. O que ele deixou sem ser destruído, veio o outro para poder destruir. Então aqui nós temos 4 tipos de gafanhoto: o cortador, o peregrino, que é o migrador, o devastador, que é o destruidor, e o devorador. Os 4 tipos de gafanhoto. Palavra de Deus, palavra da salvação. Feche os seus olhos, ó Espírito do Deus vivo, Espírito revelador de mistérios. Eu peço, meu Deus, com muito temor reverencial a tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor, meu Deus, venha revelar com profundidade essa escritura poderosa, que tem potencial de trazer um avivamento extraordinário na vida dessa pessoa e subir o nível dela violentamente na fé,
e no poder espiritual, assim como nós subimos a escada de Jacó. E que ela receba, meu Deus, essa visão extraordinária do poder que há em ter uma aliança com o Senhor e manter essa aliança na renovação da aliança. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem se assentar todos vocês? A palavra é breve, mas ela é muito profunda e poderosa. E assentado eu acredito que você vai conseguir prestar mais atenção aqui na apóstola. Olha só o que nós lemos. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então vamos entender aqui. O gafanhoto cortador, ele é o responsável por cortar ou reduzir as finanças e os ganhos de uma pessoa. Presta atenção e pensa nisso, porque vai ver você está vivendo aí na sua vida circunstâncias da ação de gafanhotos. Então, o cortador, ele é responsável por cortar ou reduzir severamente as finanças e os ganhos de uma pessoa. Ação de gafanhoto cortador. O gafanhoto migrador. Esse tipo migra, levando embora o que deveria ficar. Essa parte era para ficar, mas foi embora. Essa pessoa era para ficar, mas foi embora. Esse bem era para ficar, mas foi embora. Então, o migrador, ele migra, levando embora o que deveria ficar, causando perdas e afastando coisas importantes ou pessoas importantes. Tem gente aqui que está sofrendo a ação do gafanhoto migrador na vida dela. O gafanhoto devorador consome todos os recursos e bens da pessoa, levando a uma situação de esterilidade e destruição. A pessoa não consegue frutificar, ela não consegue gerar nada, ela não consegue fazer nada, ela não consegue produzir nada. Por quê? Porque ele gera esterilidade. Ela se torna uma pessoa estéril, sem vida, sem gerar vida. E ele também leva uma pessoa à destruição. A pessoa se vê sendo destruída. Por quê? Porque é a ação do gafanhoto devorador. Ele devora, ele destrói, ele esteriliza. O gafanhoto destruidor, que é o quarto devorador, é responsável por causar desastre e destruição completa, podendo levar a perdas de vidas. Então o destruidor, ele ceifa até a vida de uma pessoa. Então o que a gente vê aqui? A ação de gafanhotos na vida de uma pessoa. Que pessoa é essa que sofre a ação desses gafanhotos? Uma pessoa que não tem Deus por ela. Ela pode até ser Israel. Ela pode até ser da igreja. Ela pode até estar presente no santuário e ser salva. Mas se ela não tem uma aliança com Deus, ela não tem Deus por ela. Mas isso não é só nos dias de hoje, não. Isso no tempo do profeta Joel também aconteceu. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia. Então veja aí, Joel. Agora nós vamos ler o capítulo 2, versículos 12 e 13. Deus chama para o renovo da aliança. E quem não tem, para fazer aliança com Deus. Para que essa situação da ação dos gafanhotos, cortador, devorador, migrador e destruidor, seja neutralizada, né? Os gafanhotos parem de agir e Deus traga restituição daquilo que foi roubado, destruído, devorado, migrado pelo gafanhoto.
Muito profundo, né? Pois é. Vamos entender agora o chamado de Deus ao arrependimento e ao conserto da aliança. A renovação da aliança. Porque esse povo que estava vivendo, sofrendo terrivelmente no domínio desses 4 tipos de gafanhoto, era povo de Deus, mas que tinha rompido a aliança, não tinha renovado a aliança com Deus. Olha como isso é sério e profundo. Joel 2, capítulo 12 e 13. Acompanhe comigo. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, ou seja, nada é mais importante do que você se voltar para mim. Nem o que você vai comer, nem o que vai te divertir, nem o que vai te dar paz, nem o que vai te dar tranquilidade. Nada é mais importante do que a sua atenção à minha aliança. Volte-se para mim de todo o coração. Versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Porque lá em Israel, isso virou até um símbolo muito forte, que rasgar as vestes é quando algo desastroso acontece. Quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está numa situação assim de demonstrar algo muito, muito severo, radical, uma expressão de intensidade máxima, de fúria, de vergonha, de ira, um sentimento muito extremo, forte. E o que Deus falou? Eu não quero esse show. Eu não quero que você rasgue sua veste. Agora não é tempo de rasgar a veste. Outros tempos Deus manda rasgar a veste. Nesse tempo de renovar a aliança e fazer quem não tem a aliança com Deus, não é tempo de rasgar a veste. É tempo de quê? Rasgar o coração! Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Você já ouviu falar que aquele que não é meu amigo é meu inimigo? Aquele que não é por nós é contra nós? A aliança faz Deus por mim. Então, quando eu tenho Deus por mim, nada pode contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é assim que está escrito? Isso é aliança com Deus. Então aqui o profeta está dizendo, renova a sua aliança com Deus. Quebranta esse coração, rasga o coração. Não é pelos outros, é por você. Porque assim, o seu Deus, que é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, vai se arrepender de ter permitido a ação do gafanhoto e não enviará desgraça a você, mas ele te dará aquilo que você espera e muito além, porque mais do que a gente imagina ou pensa é o que Deus já preparou para aqueles que o amam. E amar a Deus é ter aliança com Ele, não é? É muito profundo. Olha só, agora eu quero ler com você o versículo 16 e 17. Vamos lá. Todos precisam ter uma aliança com Deus. Todos, todos. O nosso Deus, ele é chamado Deus de aliança. Não é à toa. Ele não é chamado Deus de aliança à toa, é porque ele respeita a aliança. Ainda mais a aliança com ele, que é a mais importante da nossa vida. Então, olha só o que diz aqui, versículo 16. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Assembleia é reunião, é encontro do povo de Deus. Ajuntem os anciãos, ou seja, pega os sábios, os mais velhos. Se é sábio, se é mais velho, tem aliança com Deus. Então vai chamar aqueles que têm aliança com Deus. Para quê? Reúnam as crianças. Mas as crianças também têm que ter aliança com Deus? Claro. Mesmo as que mamam no peito. Peraí. Então, até um bebezinho tá mamando no peito? Até o bebezinho da Daniela, o Daniel, que tem 6 mesezinhos de vida, tem que fazer aliança com Deus? A Bíblia diz que sim. Até os recém-casados. Peraí, você tem uma aliança com o seu marido, com a sua esposa. Ainda assim, a aliança com Deus é mais importante? A Bíblia diz que sim.
devem deixar os aposentos, sai da sua casa e se reúna para quê? Para fazer aliança com Deus. Versículo 17. Que os sacerdotes, agora nós como sacerdotes, pastores, líderes, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não façais da tua herança, herança é aliança, objeto de zombaria. Ou seja, uma pessoa que rompe uma aliança com Deus, ou que não faz uma aliança com Deus, a aliança dela, quando ela diz assim, eu sirvo ao Deus vivo, mas os resultados da vida dela viram zombaria. Por quê? Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Se não tem aliança com Deus, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Entenda que a aliança com Deus não gera salvação. A salvação é pelo sangue do Cordeiro. É a Santa Ceia todo domingo. É você receber Jesus na sua vida e se entregar a Ele por toda a sua vida e ser fiel a Ele até a morte. Salvação. Você não tem que dar oferta nenhuma por isso, você não tem que dar sacrifício para isso, você não tem que ser dizimista para ter salvação. Agora, a aliança com Deus é você ter Deus por você. É você ter Deus por você. Então aqui a gente está vendo o seguinte, todos precisam da aliança com Deus e todos precisam renovar a aliança com Deus. A palavra de Deus diz que o anjo da aliança, está lá em Malaquias 3:1, ele é desejado pela nossa alma. Né? O centro das nossas emoções, o desejo da nossa vida está na alma. Então a palavra de Deus diz que ele é o anjo desejado por nós. Para quê? Para enviar perante cada um de nós o caminho até Deus. Quem faz isso? O anjo da aliança. O anjo da aliança. Eu preciso dessa aliança. Você precisa dessa aliança? Então fala comigo, eu preciso dessa aliança com Deus. Precisa mesmo. Eu também preciso, meus filhos precisam. Todos nós precisamos. Agora eu quero mostrar para você as recompensas de fazer aliança com Deus na sua vida. Que recompensa é essa? É a totalidade de tudo que Deus quer fazer por você. É a abertura do portal para Deus ter condição de fazer na sua vida tudo que Ele deseja e está pronto a fazer por você. Agora vamos ver versículos 25 ao 29. Olha que glória maior, meu Deus do céu. Versículo 25, olha aí, a recompensa da aliança com Deus. Versículo 25. Vou compensá-los pelos anos de colheita que o gafanhoto destruiu. Ou seja, eu vou restituir na sua vida tudo que os inimigos roubaram de você por todos os anos de roubo, de migração, de corte, de destruição que os gafanhotos geraram na sua vida e na sua trajetória até aqui. Então Deus promete, versículo 25, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, que é o migrador. O gafanhoto devastador, que é o destruidor. O gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Ou seja, fartura. A aliança com Deus, ela quebra a maldição da escassez. Olha aqui para mim, olha nos meus olhos, no nome de Jesus. A aliança com Deus, só a aliança com Deus, quebra a maldição da escassez. E ela abre o portal da fartura e da prosperidade na vida de uma pessoa. Por isso que ela é baseada em Jacó. Depois da aliança com Deus, Jacó prosperou e nunca mais faltou, mas ele teve com sobra. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Estou lendo o versículo 26, acompanhe comigo aí. Joel 2, 26. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Quem que é esse meu povo? Quem tem aliança com Deus. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Observe que o mesmo Israel que não tinha zelado da aliança com Deus anteriormente, o gafanhoto veio
e destruiu e arruinou, é o que depois de ter se voltado para Deus, renovado a aliança com Deus, apresentado a Deus o seu sacrifício de aliança por meio de sacrifício, então Deus diz essas promessas de recompensa: eu vou mostrar que eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus desse povo que se aliançou comigo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro além de mim. Nunca mais o meu povo será humilhado. Versículo 28, vai ficando cada vez mais forte. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. A aliança com Deus derrama o espírito de Deus. Derramamento não é gotinha, não é uma pequenina quantidade. Derramamento é fartura, é abundância, é avivamento, é grandiosidade, é explosivo no poder. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Você terá filhos profetas que abrirão a boca e trarão à existência pela palavra carregada de poder coisas grandes, coisas poderosas da parte de Deus para sua casa, para sua vida, para sua geração. Os velhos terão sonhos. Nada de velho preparar para morrer. Nada disso. Os velhos vão sonhar e vão realizar. Os jovens terão visões. O que leva um jovem para a droga, irmão? A falta de visão de vida. A falta de Deus, a falta de expectativa, de perspectiva. Os jovens terão visões. Ou seja, o futuro em Deus vai te dominar por uma esperança grandiosa. Aleluia, Jesus. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até sobre aqueles que convivem com você, que trabalham com você, que não tem nada a ver com a aliança com Deus. Por causa de você, eles serão abençoados. Por causa da sua aliança com Deus. O sogro de Jacó falou para Jacó assim: escuta, fica na minha casa, porque eu sei que eu estou sendo abençoado e Deus está me prosperando de tabela. Não é por causa de mim, é por causa da sua aliança com Deus. Labão, o nome do homem. E aí, Deus foi enriquecendo Labão por causa de Jacó, a aliança que Jacó tinha com Deus. Então, cuidado com quem você vai manter perto de você depois da aliança com Deus, porque Deus vai te dar, vai quebrar a maldição da escassez e vai te dar com tanta abundância que inevitavelmente quem está ao seu redor vai ser abençoado e também vai prosperar. Irmão, eu creio nisso com todas as forças da minha vida. Porque se está na palavra de Deus, é porque é real. É forte, é poderoso. Eu não quero nada que não venha de Deus. Mas eu quero tudo o que vem de Deus. Eu vou até fechar a Bíblia para mim não começar a pregar de novo. Porque esse aqui para mim é muito forte. Eu vou dizer para você, olhando os seus olhos, com temor reverencial que eu tenho de Deus e do sagrado de Deus e a responsabilidade que Ele me confiou de pregar para você como sua apóstola hoje aqui. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, eu não quero nada que não venha de Deus. Mas eu quero tudo o que vem de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Sabe aquela oração que eu te ensino aqui no santuário? Aquela oração ousada, atrevida, que a gente pede a Deus assim: Senhor, eu não abro mão de nada do tudo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor tem muito, eu quero muito. Tem aqueles que acreditam que o pouco com Deus é muito. De fato é, o pouco com Deus é muito, porque o que Deus dá, homem nenhum dá. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem maior graça. Então por que eu vou querer o pouco? Eu quero o maior, eu quero tudo. Se Deus quer me dar tudo, por que eu vou querer só um pouco? Eu não mereço nem um pouco. Já que Ele quer me dar, então eu quero receber. Só se eu for tonta. Deus quer me dar muito, eu não mereço é nada. Por que eu vou querer só um pouco? Não, eu quero tudo que Deus tem para me dar. Você também? Eu sei, você é inteligente. Então eu quero que você agora levante suas mãos para os céus e faça a sua oração sincera com Deus. A Deus, né? Sua oração a Deus. E fale com Deus: Senhor,
eu não abro mão de nada, do tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero que o Senhor fique assistindo o inimigo roubar, matar, destruir, migrar as coisas da minha vida, aquilo que o Senhor tem para mim. Ao contrário disso, eu não quero nada que venha do inimigo. Eu não quero nada que não venha do Senhor, mas eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E isso eu só vou receber por meio da aliança. A aliança com Deus, ela quebra a maldição da escassez. E ela abre o portal da abundância e da prosperidade. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.